Muito bem aí, aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. Vamos então fazer a correção daquelas atividades propostas em sala de aula. A primeira questão é o que significa regionalizar? Né? O nosso assunto aqui é a regionalização do território brasileiro. O que significa regionalizar? Regionalizar significa dividir um território em partes ou em regiões. Então, regionalizar é dividir o território em partes, né? Ou em regiões, como disse aqui. Então, você divide um determinado território em algumas diferentes partes, sendo que cada parte desta divisão ela tem que ter as mesmas características, ou seja, as características semelhantes dentro daquele território dividido. A segunda questão, o critério escolhido para regionalizar um território depende de quê? Então, o critério ele vai depender do interesse de quem assume essa tarefa. Então, qual é a resposta? A resposta para esta pergunta é o seguinte: o critério escolhido para regionalizar um território depende dos objetivos ou dos interesses de quem assume essa tarefa. Então, quem assumiu a tarefa de regionalizar o território brasileiro, ou seja, dividir o território brasileiro em regiões diferentes, em partes diferenciadas, foi o IBGE, né? Um órgão do governo que ele foi criado para isto. Então, ele dividiu o território. Então, qual era o objetivo dele? Qual era o interesse do IBGE? O critério escolhido para regionalizar um território depende dos objetivos ou dos interesses de quem assume esta tarefa. A questão número 3, nós vamos ter que observar o mapa do Brasil. Pois, ela pergunta, ela fala, aponte as vegetações originais ou nativas da unidade da federação onde você mora. Qual unidade da federação você mora? Você mora na unidade da Federação Brasileira chamada Estado de Minas Gerais, ou seja, chamada Minas Gerais. Nós moramos no Estado de Minas Gerais. Então, nós vamos apontar aqui as vegetações originais ou nativas da unidade da Federação onde nós moramos, que é o Estado de Minas Gerais. Temos aqui o mapa do Brasil. E o Estado de Minas Gerais é exatamente este estado aqui. Um dos estados que pertencem à região sudeste. Neste estado, nós temos aqui, na verdade, 3 tipos de vegetação. 2 mais predominantes. Nós temos aqui, olha só, floresta tropical caducifólia. Então, esta região aqui mais voltada para o litoral, tá vendo? Ao leste aqui do território de Minas Gerais, ela predomina então o tipo de floresta que é tropical caducifólia, né? Floresta tropical caducifólia. E também nós temos ali o cerrado. Nós temos também o cerrado. O cerrado aqui no estado de Minas Gerais, ele vai ficar mais, olha, do centro-oeste para o oeste do Brasil, ou seja, do estado de Minas Gerais, tá vendo? Ele vai voltando mais para a região oeste aqui, ó, o cerrado. Então, do centro de Minas Gerais para o leste, nós temos a floresta tropical
caducifólia. E para oeste nós temos o cerrado. E bem aqui no litoral, voltando mais para a região leste do estado de Minas Gerais, aqui o sul do estado de Minas Gerais, o leste, nós temos também outra mata, outro tipo de mata, que é a chamada Mata Atlântica. Nós temos Mata Atlântica. Mas o que vai predominar mesmo é a floresta tropical caducifólia e o cerrado. Floresta tropical caducifólia e o cerrado. São vegetações, tá vendo? A predominância das vegetações aqui dentro do estado de Minas Gerais. Outra questão levantada, a questão 4. O que significa IBGE? Muito importante isso aí, né? O IBGE é um órgão do governo que fez essas divisões regionais oficiais do Brasil, essas atuais. E esse órgão, ele faz, por exemplo, o censo brasileiro. Ele tem ele tem várias funções aí na União Federativa, né? Várias funções aí no Estado. Então o IBGE, ele é um instituto, né? Então significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o significado de IBGE. Nós temos a questão 5, que ela faz a pergunta o seguinte: com base em quais aspectos o IBGE, ou seja, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões? Então, com base em que? Em que aspectos? Ou seja, quais são os aspectos em que o IBGE se baseou para dividir o território brasileiro, que é o 5º maior território no mundo? Um dos motivos da divisão é esta, para facilitar a administração deste grande território pelo governo federal. Então, foi dividido em 5 grandes regiões. Mas com base em quê? Com base em quais aspectos o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões? Olhem bem, foi dividido com base em uma combinação de aspectos de ordem natural e humana, principalmente a econômica. Então, o IBGE observou as características naturais, o clima, a vegetação da região e as características das pessoas, né? A cultura, os costumes daquelas pessoas, a economia de região por região, e aí ele dividiu então em 5 regiões, cada região com aspectos diferentes, sendo que dentro daquela região existem semelhanças nesses aspectos naturais e humanos e econômicos. Então, ele pega lá, por exemplo, região Nordeste, é uma região que o povo tem uma cultura diferente, ali tem uma vegetação diferente, por exemplo, a caatinga, ali tem, por exemplo, o semiárido, onde chove, existem épocas que demoram 3 anos para acontecer a precipitação de chuvas ali, né? Então ele pegou a economia daquela região, é uma região pobre, o Nordeste, uma região que carece de uma atenção especial dos nossos governantes. Então, com base em que? Ou em quais aspectos o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões?
com base em uma combinação de aspectos de ordem natural e humana, principalmente a econômica. Esta é a resposta da questão número 5. Questão número 6. Quais são as três grandes, ou seja, quais são as três macro-regiões geoeconômicas do Brasil? Então, três macro-regiões geoeconômicas do Brasil. Quais são elas? Nós vamos ver aqui que o geógrafo Pedro, quer ver? Deixa eu só lembrar que me faltou a memória. Pedro Pichas, né? Em 1967, o geógrafo Pedro Pichas Geiger, ele adotou como critério para essa regionalização as características econômicas dos espaços geográficos. As regiões, as macro-regiões em que a questão diz aí, quais são as três macro-regiões geoeconômicas do Brasil, são a região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Então, esse geógrafo, Pedro Pichas Geiger, ele adotou um critério para regionalizar o Brasil, um critério econômico. Ele observou a economia do país e dali ele dividiu em três regiões com diferentes economias, com características econômicas diferentes. Cada uma dessas três regiões tem uma característica diferente da outra. Cada uma tem características internas semelhantes. Região Amazonas tem uma característica, a região Amazônia. A região Nordeste, outra característica, aquela região pobre que eu acabei de dizer agora mesmo. E a região Centro-Sul é a região mais rica do Brasil, que aí ela vai incluir o Nordeste, ela vai incluir, melhor dizendo, o Sudeste, vai incluir a região Sul e parte do Centro-Oeste, né? Ela acaba pegando aí parte do Nordeste, parte do estado de Minas Gerais, ou seja, da região Sudeste, também acaba incluindo no sul da região Nordeste, porque tem características econômicas semelhantes, né? Então, Pedro Pichas, ele dividiu o Brasil nessas três regiões, regiões com economias diferentes: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. As três regiões são estas: região, olha só, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A legenda aqui. E aqui ele não considerou aqui as divisas dos estados. Se nós observarmos a divisão oficial do Brasil, que foi feita pelo IBGE, ele divide as divisões aqui, as fronteiras estão exatamente nos limites dos estados, ou seja, das fronteiras dos estados. Então, aqui, olha, essa região aqui, por exemplo, Tocantins, então eu tenho a fronteira aqui, ó, da fronteira direita, né, fronteira leste de Tocantins para o leste, voltando para o leste, é tudo região Nordeste. Olha, dessa fronteira leste do Pará aqui para o leste do Brasil, é tudo região Nordeste. Então, ele considerou essas divisas de estados ou de federação, para aí, então, ele considerar as diferentes regiões. Olha, nós temos aqui a região norte, esta região aqui. Temos deste lado aqui a região Nordeste,
essa região. Temos aqui a região sul, né, que são apenas 4 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É a região que nós moramos, é a unidade da federação que nós moramos. E temos aqui a região sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, apenas 3 estados. E aqui nós temos a região centro-oeste, que faz parte dela os estados Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Do lado de cá, feito pelo Pedro Pichas, nós já temos aqui a região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Então, olha, a região Amazônia, essa região toda aqui, região Nordeste, esta toda aqui, e a região Centro-Sul, pega aqui, olha, o Sudeste, parte do Centro-Oeste, olha só, parte do Nordeste, pega a região, é o que ele determinou como região Centro-Sul. E aí ela não obedece os limites das fronteiras de estados, tá vendo? Olha só aqui, parte do estado de Minas Gerais, ele colocou pertencendo ao Nordeste. Por quê? Porque tem características econômicas aqui da região Nordeste. A 7ª e última questão, eu já até falei aqui. Olha a pergunta. Que diferença há entre a regionalização do Brasil em macro-regiões e a regionalização feita pelo IBGE quanto às divisas dos estados brasileiros? Eu poderia perguntar também qual diferença existe entre a regionalização feita pelo Pedro Pichas Reis, esse geógrafo, e a regionalização feita pelo IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Qual a diferença entre as duas regionalizações? A diferença é o seguinte: a regionalização feita pelo Pedro Pichas Reis, ela não considerou os limites dos estados, ela não considerou os limites da federação, as fronteiras, ela ultrapassou esses limites, né? Enquanto a regionalização feita pelo IBGE, ele dividiu as regiões, mas considerou exatamente aqueles limites de estados, limites de unidades federativas realizados por ele na divisão regional oficial. Então, pessoal, é isso daí. Bons estudos e boa sorte para todo mundo aí.